A minha oração é para que você esteja muito bem em Cristo Jesus. Hoje nós vamos nos valer da passagem que se encontra lá no Evangelho de João, no capítulo 3, a partir do verso 22, quando Jesus se muda para a região da Judéia. Ele era da região norte, chamada também Galiléia, por isso Galileu, mas ele se muda com os seus discípulos e exerce o seu ministério ali na região da Judéia, onde ficava também Jerusalém. Ela era a área mais badalada, não é? Porque era onde estava Jerusalém, o templo, era o centro político também, religioso e econômico de toda a Palestina, de todo Israel da época. E é justamente nessa mudança da Galiléia para a Judéia que Jesus começa a batizar. É bem verdade que um dos evangelistas vai informar que Jesus, ele mesmo não batizava, mas sim seus discípulos. Mas ele, com a sua presença, autorizava aqueles batismos e com a sua pregação. Pois bem, diante dessa situação, o João Batista, que também batizava ali próximo, ele foi interpelado, ele foi perguntado pelos seus discípulos: olha, aquele que você disse que era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, está batizando também, e está indo mais pessoas para lá do que vindo aqui para a gente. E aí a gente tem as palavras de João Batista no verso 30. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30. Convém que ele cresça e que eu diminua. Ele vai responder aos discípulos que indagam a ele: olha, ele está batizando mais do que nós. Meus irmãos, o nosso tema da semana é: todos têm um propósito. Eu e você fomos criados para um propósito. E hoje a gente aprende aqui com essa experiência de João Batista que os propósitos de Deus são sempre maiores do que os nossos propósitos. A gente tem uma escolha: ou a gente vive essa vida que foi um dom do próprio Senhor para nós, a partir dos nossos próprios propósitos, até onde a gente pode ir. Eu até citei de púlpito: morreu Silvio Santos. Foi considerado um grande homem, assim, socialmente falando. Mas se você for parar para pensar, tudo que ele construiu pode ser grandioso aos nossos olhos, mas vai ficar aqui, tudo. A televisão, as empresas, tudo que foi conquistado vai ficar aqui. Será que ele vai levar algo para a eternidade? A ele com Deus. Os propósitos do Senhor é justamente isso. É a gente semear, Jesus vai falar sobre isso. É riquezas que têm a ver com a eternidade. Quando a gente vive o propósito de Deus, a gente semeia, a gente edifica, a gente constrói aquilo que a traça não vai comer e nem a ferrugem corroer. A gente vive realidades eternas. Espero, pois, que você, a exemplo de João Batista, possa dizer: importa que ele, os propósitos do Senhor, cresça, e os meus propósitos e eu diminuo. É com essa palavra que eu quero profetizar um dia abençoado sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém.